Voltamos, pessoal. Deixa a galera retornar aí pra gente continuar. Dá mais um minutinho aí pro pessoal chegar, entrar novamente aí pra gente continuar. Pronto, vamos lá. O pessoal já chegou uma parte. Bom, deixa eu ver aqui. Prontinho, vamos lá. Então, nós vimos da calorimetria, nós vimos calor específico, que é o calor sensível, nós vimos capacidade térmica, tá? E aprendemos a calcular. Falei para vocês de calor latente, mas só citei, não expliquei e nem mostrei como calcula. Então, falei no início lá de calorimetria que nós tínhamos capacidade térmica, calor sensível ou calor específico e calor latente. Então, essas três características que definem a calorimetria. Capacidade térmica, nós vimos que é ΔQ sobre ΔT, ou C minúsculo, que é o calor específico, vezes a massa. E calor específico, ΔQ, sobre M ΔT, certo? E agora nós vamos ver calor latente, tá? Calor responsável pela mudança de estado físico da substância. Então, o processo é simples. Você tem as moléculas têm um nível de agitação, tá? Esse nível de agitação é a temperatura. Então, as moléculas se agitam por quê? Porque os elétrons giram em alta velocidade na eletrosfera ao redor do núcleo de cada átomo que compõe a molécula ou a estrutura do corpo. E essa vibração corresponde à nossa temperatura, certo? Quando você fornece calor, calor é energia, você está dando energia para essas moléculas. Consequentemente, essas moléculas recebem essa energia e tem que fazer alguma coisa com ela, tá? Umas moléculas de algumas substâncias agitam mais e em determinado momento elas param de agitar e começam a afastar. Então, se as moléculas pegam essa energia e utilizam para agitar, sua temperatura vai subir. E esse calor é chamado de calor específico ou sensível. Se a substância pega essa energia e ao invés de agitar, ela mantém o nível de agitação que já tem e afasta as moléculas, o que vai ocorrer? A substância vai mudar de estado físico. Então, ela vai passar de sólido, que as moléculas estão mais juntas, mais coesas, para líquido,
e se continuar afastando, vai passar para gasoso. Daí, esse calor recebe o nome de calor latente, tá? Então, o calor, ele é o mesmo, tá? É a energia que está sendo fornecida para as moléculas que constituem um corpo. O que vai determinar se esse calor é específico ou se esse calor é latente é a substância, a partir do ponto de fusão e de ebulição dela. Por exemplo, a água. Imagine que eu tenho uma barra de gelo que se encontra a menos 5 graus Celsius, tá? Se eu pego essa barra de gelo, que está a menos 5 graus, e forneço calor para a barra de gelo, o que vai acontecer com essa barra de gelo? Ela vai derreter? Vai derreter. Todo mundo concorda com o Eric? Concordo. Pois é, mas eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque quando eu fornecer uma quantidade de calor para a barra de gelo que está a menos 5 graus, nem sempre ela vai derreter. Depende da quantidade de calor que ela receber. Por quê? Porque se ela está a menos 5 graus, para derreter ela tem que estar a quanto, gente? Quantos graus ela precisa atingir para derreter? Qual é o ponto de fusão da água, segundo ano? Hein? Lucas não está dando aula, não? Vou reclamar com ele. Qual é o ponto de fusão da água, segundo ano? 0 graus. 0 graus. Né? Eu sei que Lucas já falou isso lá desde do fundamental, ele fala isso aí no 9º ano para vocês. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus. Se a barra de gelo está a menos 5 graus e eu forneço calor, essa barra de gelo vai derreter? Não necessariamente. A depender da quantidade de calor, ela pode apenas aumentar a sua temperatura de menos 5 para menos 2, por exemplo. E se a barra atingir a temperatura de menos 2, ela derreteu? Não. Ela só vai derreter quando ela atingir 0 grau. Tá certo? Então, você tem uma barra de gelo a menos 5 graus. Você fornece calor para essa barra de gelo. O que vai acontecer? Primeiro, esse calor vai ser calor específico. Por quê? Porque a temperatura dessa barra de gelo, que está a menos 5 graus, precisa aumentar. Então, suas moléculas precisam se agitar para passar de menos 5 para menos 4, depois para menos 3, depois para menos 2, depois para menos 1 e depois para 0 graus. Então, de menos 5 até 0 grau, essa barra não derrete. Ela recebe calor e sua temperatura aumenta de menos 5 até 0 graus. Estão entendendo o raciocínio? Estão entendendo? Segundo ano, me deu um retorno, preciso saber. Sim. Então, a barra de gelo, que está a menos 5, recebe calor e ela não vai derreter inicialmente, tá? A depender da quantidade de calor, ela nem vai derreter, mas pode ser que derreta. Primeiro, ela vai aumentar a sua temperatura de menos 5 até 0 grau, que é o ponto de fusão da água. Então, a barra de gelo pega essa energia, que é fornecida através do calor, e usa para agitar suas moléculas. E agitando suas moléculas, sua temperatura sobe de menos 5 para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até atingir 0 grau. Tá? Então, fornecer calor, você tem primeiro calor específico, para esse exemplo que eu estou lhe dando. Depois que a barra atingir 0 graus, o que acontece? A substância, a água, atingiu o seu ponto de fusão. E aí sim, se a barra de gelo tiver a 0 graus e eu continuar fornecendo calor, esse calor vai ser utilizado agora, ao invés de agitar as moléculas, para afastar as moléculas. E aí a barra de gelo começa a derreter. Por quê? Porque o calor está sendo utilizado para afastar as moléculas da água. Certo? Já está no ponto de fusão. Consequentemente,
ela vai pegar essa energia e vai utilizar para afastar as moléculas. E aí esse calor vai ser chamado de calor o quê? Latente, porque é o calor utilizado para derreter essa barra de gelo. Certo? Detalhe importante, a barra de gelo ela derrete instantaneamente? Não. Ela vai derretendo lentamente, não é isso? Então ela começa a derreter, começa a formar uma base de água e aí a barra de gelo vai derretendo lentamente. O que, que vai acontecer? Se a barra de gelo ela derrete lentamente, enquanto a barra de gelo estiver derretendo, a temperatura não sobe. Por quê? Porque a água está utilizando essa energia apenas para afastar as moléculas. Então, se você pegar um termômetro e medir aquela temperatura da água que está abaixo do gelo, que ainda está derretendo, qual vai ser a temperatura daquela água? 0 graus. Tá certo? Ah, professor, mas a água a 0 graus não solidifica? Sim, solidifica se você estiver retirando calor. Se você estiver fornecendo calor, ela continua líquida, tá? 0 graus é o ponto de fusão. Se você retira mais calor, aí a temperatura baixa e ela solidifica, ok? Então, enquanto a barra de gelo estiver derretendo, não usa a energia para agitar as moléculas. A temperatura daquela água que está formando embaixo do gelo continua sendo 0 grau, tá? Então, a 0 graus você pode ter água sólida e água líquida, porque está no ponto de fusão da substância. Nós dizemos que o estado físico é sólido e ou líquido, que você pode ter a substância nesses dois estados ao mesmo tempo, ok? Bom, e aí só depois que a última grama da barra de gelo derreter, o que, que vai acontecer? As moléculas vão pegar aí o calor e vão utilizar para agitar de novo. E aí a temperatura dessa água líquida passa de 0 para 1 grau, para 2, para 3, para 4 e assim sucessivamente. Beleza? Conseguiram entender aí? Deixa eu só desligar esse negócio aqui para ver se melhora um pouco a transmissão. Tá? E aí a gente continua. Então, o que, que vai acontecer? Quando você analisa essa situação de mudança de fase, a substância está pegando energia apenas para afastar as moléculas. Só depois que ocorrer a transformação é que vai voltar novamente a agitar e volta a ter o calor específico. No exemplo que eu dei, você tem a barra a menos 5 graus. Forneci calor, primeiro, a barra de gelo utiliza esse calor como calor específico, para aumentar a temperatura de menos 5 até 0. Atingir 0 graus, o que, que vai acontecer? Continuei fornecendo calor, esse calor vai ser calor latente, porque a 0 graus a barra começa a afastar as moléculas para derreter a barra de gelo e virar líquido. Depois que a última grama, a última molécula de água se afastou e virou líquido, o que, que vai acontecer? Se eu continuar fornecendo calor, esse calor vai ser utilizado para elevar a temperatura da água, líquida agora. E aí você tem a temperatura da água subindo para 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 90 até 100 graus Celsius. Por quê? Porque 100 graus você tem o ponto de ebulição da água. E aí o que, que vai acontecer? Quando atingir 100 graus, a temperatura da água líquida, e eu continuar fornecendo calor, esse calor passa a ser calor o quê? Latente. Porque atingiu o ponto de ebulição, o líquido vai ter que afastar as moléculas para virar vapor d'água. E aí o que, que vai acontecer? Esse calor é chamado de calor latente, tá? Depois que a última grama de água líquida
virar vapor, a temperatura do gás continua a subir. E aí você tem novamente o calor sendo utilizado como calor específico. Entenderam o raciocínio? Então, no exemplo que eu dei da barra menos 5 graus, você tem fornecendo calor, calor específico para variar a temperatura de menos 5 até zero. Atingiu 0 grau, você tem calor latente até a última grama de barra de gelo derreter. Depois você tem novamente calor específico, se você continuar fornecendo calor para essa amostra. E aí você vai ter a temperatura da água líquida subindo até 100 graus Celsius. Quando atingir 100 graus, o que vai acontecer? A molécula vai parar de agitar e se afastar, para que o líquido vire gás ou vapor d'água novamente, se transforme em vapor d'água. E aí você vai ter calor latente. Só depois que a última grama de água líquida derreter, você vai ter aí a temperatura do gás subindo, tá? E essa temperatura do gás subindo volta a ser calor específico. Beleza? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Segundo ano? Tá de boa aí? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Então, primeiro, para entender calor latente, nós precisamos relembrar aquelas mudanças de estado que nós vimos lá desde o ensino fundamental. Nós estudamos que a substância ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, né? Então você tem sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados físicos da matéria que a gente estudou. Bom, isso daí é o que a gente estuda na física clássica. O que é física clássica? Aquilo que eu expliquei para vocês no primeiro ano. É a física que a gente estuda no ensino médio, tá? Hoje, nós temos a física moderna. A física moderna, ela estuda características subatômicas, tá? Por isso que é chamada de física quântica. Estuda características subatômicas. E nesses estudos já foram descobertos mais 2 outros estados físicos. Então, hoje a gente sabe que a substância ela pode ser encontrada em 5 estados físicos, tá? Nós temos sólido, líquido e gasoso, temos o estado plasmático, que é um estado acima do gasoso, e temos o estado de Bose-Einstein, que é um estado abaixo do sólido. Eu só vou explicar para vocês a título de curiosidade, você não precisa saber, mas pode, na parte de física moderna, pelo menos perguntar alguma coisa em algum vestibular. Se perguntar, você já sabe, mas é só para saber o que é. Então, o estado plasmático é o estado que é atingido quando você aquece uma substância gasosa a tal ponto que as moléculas elas param de se afastar, elas já se afastaram tanto que se afastar mais a substância vai ser dissolvida, perdida. E aí o que acontece? Essa substância ela para de afastar as moléculas e a energia acumulada é tão grande que ela começa a dissipar essa energia em forma de luz. Então, o estado plasmático é um estado de superaquecimento acima do estado gasoso, tá? Quando você tem um acúmulo de energia muito grande nas moléculas e esse acúmulo de energia ele é dissipado através do calor, através da luminosidade, tá? E temos o estado abaixo do sólido, que é o estado de Bose-Einstein. Bose era um físico indiano e Einstein era Albert Einstein, que vocês já estão cansados de ouvir, da teoria da relatividade, da física moderna. Eles descobriram o estado abaixo do estado sólido. Seria quando você resfria tanto a substância que ao invés de você ter os átomos todos coesos, juntos, esses átomos estão tão próximos que eles formam uma estrutura que parece um átomo só.
e aí é chamada de superátomo. Então, a estrutura toda do corpo se comporta como se fosse um superátomo. Esse estado é atingido a baixíssimas temperaturas e é chamado de estado de Bose-Einstein. Tá certo? Então, você hoje já sabe que existem 5 estados físicos: sólido, líquido, gasoso, plasmático e Bose-Einstein. Tá? Porém, na física clássica que eu falei para vocês, que é o que é mais cobrado nos vestibulares no Enem, nós temos os 3 estados que são comumente estudados, né, desde o ensino fundamental: sólido, líquido e gasoso. Relembrando, passagem de sólido para líquido é a fusão, de líquido para gasoso é a vaporização. Essa vaporização ela pode ocorrer de 3 formas, né? Vocês já estudaram em química. Pode ser calefação, ebulição e vaporização. É a mesma coisa, passagem de líquido para gasoso. Vaporização, ebulição ou calefação. Qual a diferença entre as 3? Quem é que sabe aí? Eu acho que é a forma como elas passam, né? Isso, Eric. Na realidade, a velocidade de transformação, tá? A vaporização é a passagem lenta e gradual do estado líquido para o gasoso. Quando você coloca, por exemplo, uma roupa, uma camisa molhada no varal para secar, o vento vai passando pelas moléculas da camisa e a água ela vai evaporando lentamente. Então, é um processo chamado de vaporização. A ebulição é um processo mais veloz e mais agitado. Quando você coloca, por exemplo, uma vasilha com água para aquecer, e aí essa água vai ferver. Então, quando ela começa a ferver, você vê a agitação das moléculas para transformar essa água líquida em gás. Então, isso aí é chamado de ebulição. E temos a calefação, que é a passagem instantânea de líquido para gasoso. Quando, por exemplo, você pega o ferro de passar roupa, e você pulveriza com uma gota de água, ou joga uma gota de água, ou várias gotas de água no ferro quente. Então, ele vai instantaneamente passar de líquido para gasoso. Esse processo é chamado de calefação. Tá ok? Então, vaporização, ebulição e calefação. O contrário é condensação ou liquefação, quando ele volta de gás para líquido, e solidificação. E você tem a sublimação e a ressublimação, que seria a sublimação, passagem de sólido direto para gasoso, e a ressublimação ou sublimação inversa de gasoso para sólido. O que importa para a gente são as 4 aqui, ó: fusão, vaporização, liquefação e solidificação. Isso quer dizer o quê? Que a substância passa de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou ela retorna de gasoso para líquido, de líquido para sólido. Então, toda substância ela vai ter um calor latente de fusão e um calor latente de vaporização. Calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para a substância fundir, passar de sólido para líquido. E o calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para a substância passar de líquido para gasoso. Só preciso saber essas 2 coisas. Por quê? Porque o contrário é só você retirar essa quantidade de calor. Então, por exemplo, se a substância tem um valor de calor latente de vaporização, eu forneço para o líquido 100 calorias, por exemplo, ele vira gás. Se eu retirar 100 calorias do gás, ele vai voltar, obviamente, a ser líquido. Então, o calor latente de fusão é o mesmo de solidificação, só muda o sinal. Aqui é positivo, eu forneço calor, aqui é negativo, eu retiro calor. O de vaporização vai ser o mesmo de condensação, liquefação. Basta que aqui eu forneça, se for positivo, aqui vai ser negativo, porque eu vou estar retirando essa quantidade de calor.
Tá certo? Então, calor latente, o calor recebido por um corpo pode fazer sua temperatura aumentar, como eu falei para vocês, calor específico, ou mudar de estado. No segundo caso, você tem a quantidade de calor denominada calor latente, ou seja, o calor latente, ele se refere à quantidade de calor que um corpo recebe apenas para mudar de estado, o que ocorre a uma temperatura constante. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês da barra de gelo. Enquanto o gelo estiver derretendo, a temperatura da água não aumenta, vai permanecer em 0 graus, até a última grama de gelo derreter, certo? Então aqui você tem gelo a 0 graus fornecendo calor, o gelo começa a derreter, como eu falei para vocês, aí você tem água com os pedaços de gelo flutuando, não sei se está dando para ver aí que a imagem está meio pequena, mas na hora que eu mandar para vocês no Eclair lá, vocês vão conseguir ampliar e vai ver. Então você tem aqui a água com uns pedaços de gelo, continua fornecendo calor, mas a temperatura do gelo e da água, como eu disse para vocês, vai continuar a 0 graus, tá? Essa temperatura permanece a 0 graus até a última grama de gelo derreter, ó. Então ainda está derretendo, a última grama de gelo, a água está a 0 graus. Aí a temperatura da água, se eu continuar fornecendo calor, vai subir de 0 até quanto? 100 graus, que é quando você atinge o ponto de ebulição da água. Quando a temperatura da água atingir 100 graus e eu continuar fornecendo calor, a água vai estar a 100 e o vapor que está sendo formado aqui dentro do recipiente também vai estar a 100. Até a última grama de água derreter, quando eu tiver só vapor, a temperatura vai permanecer 100. Depois que a última grama de água derreteu, aí sim a temperatura do vapor vai subir. Então, a pressão normal para a água, o ponto de fusão a 0 graus, a água vai permanecer a 0 graus até a última grama da barra de gelo derreter. E se for ebulição, a água líquida vai permanecer em 100 graus até a última grama de água líquida derreter e se tornar vapor. Só depois é que a temperatura da água líquida vai subir, depois da fusão, e depois da vaporização, ela vai ter o aumento da temperatura do gás. Enquanto isso não ocorrer, a temperatura da amostra permanece constante, ó. Então, tem o gelo a 0 graus, gelo mais água a 0 graus, água a 0 graus. Água a 100 graus, água mais vapor a 100 e vapor a 100. Só depois é que, respectivamente, as temperaturas irão subir e aí nós não teremos mais calor latente, teremos calor específico. Ok? Tranquilo aí? Bom, e a fórmula? Como é que a gente vai calcular o calor latente? Então, o calor latente, que é quantidade de calor cedida ou retirada para uma substância. Então, você pode fornecer calor, ela vai fundir. Se você retirar calor, ela vai solidificar. A mesma coisa ocorre com a vaporização. Forneci calor, ela vai virar gás, vai vaporizar. Se eu retirar calor, o gás volta a ser líquido, vai liquefazer, tá? Essa quantidade de calor latente, ela pode ser cedida ou retirada de uma substância para que ela mude de estado. O que ocorre sempre é uma temperatura constante. Então, você não vai ter variação de temperatura na fórmula, já que a temperatura não muda, tá? E essa variação de temperatura, ela é diretamente proporcional à massa, tá? E depende de características da substância. Cada substância tem um valor de calor latente. Então, calor latente é chamado de L, tá? E toda substância tem dois valores de calor latente. Um calor latente para fusão e outro calor latente para vaporização, tá? Como é que eu vou calcular a quantidade de calor? ΔQ é igual a M vezes L. Então, quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente de fusão ou de vaporização da substância. Então, você imagina aí a água.
A água, ela apresenta um calor latente de fusão de 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Que 1 grama de água precisa receber 80 calorias, se ela tiver 1 grama de gelo, por exemplo. Se você tem 1 grama de gelo, você fornece 80 calorias de calor, essa grama de gelo vai derreter e virar líquido. Então, você tem um calor latente de fusão da água. O calor latente de vaporização da água já é 540 calorias por grama, ou seja, para 1 grama de água líquida virar vapor, eu preciso fornecer 540 calorias de calor. Então, 80, 540. Observe que o valor aumenta bastante quando você fala de calor de vaporização. Claro, a temperatura de vaporização ou de ebulição de uma substância é sempre maior do que a temperatura de fusão, né? Então, você tem uma quantidade de calor que deve ser fornecida que é muito maior. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ΔQ, ou Q, é igual a ml. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente da substância, tá? Essa tabela aqui está pequenininha demais, eu vou mostrar aqui para vocês no slide aqui. Então, calor latente, tá? Você vai calcular o calor latente por essa fórmula aqui. ΔQ é igual a M vezes L, massa vezes calor latente. Tá? Calor latente é o nosso L, que é a quantidade de calor, e M é a massa. O calor latente é específico da substância. Toda substância vai ter 2 valores de calor latente. Um calor latente para fusão e um calor latente para vaporização ou ebulição, que corresponde ao quê? A quantidade de calor necessária por grama de substância para variar a temperatura, para mudar de estado, desculpe. Então, quantidade de calor necessária por unidade de massa, ou seja, por grama de substância, para mudar de estado. Se for o calor latente de fusão, é a quantidade de calor para passar de sólido para líquido. Se for o calor latente de vaporização, é a quantidade de calor necessária por 1 grama passar de líquido para gasoso. Tá certo? E, obviamente, vocês não precisam saber de cor a quantidade de calor latente de cada substância. Nem eu sei isso, ele vai passar na questão. A única que você precisa saber é da água. Então, as características da água você sempre precisa saber de cor, tá? Calor latente de fusão da água, como eu já havia falado para vocês, 80 calorias por grama. Ou seja, cada grama de água sólida para derreter precisa receber uma quantidade de calor equivalente a 80 calorias, tá? Se você quiser solidificar, a mesma coisa. Você pega 1 grama de água líquida, você precisa retirar 80 calorias de calor para que essa água volte a ser gelo, ok? E o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama, ou seja, eu tenho 1 grama de água líquida, eu quero transformar ela em 1 grama de vapor d'água, eu preciso fornecer 540 calorias. E aí, essa água líquida vai virar 1 grama de vapor. Se for o processo inverso, eu tenho 1 grama de vapor d'água. Retirar 540 calorias de calor dela, essa água ela volta a ser 1 grama de líquido, de água líquida. Então, por isso a gente só precisa dos 2 valores de calor latente. Calor latente de fusão e de vaporização. Liquefação ou condensação é só retirar, diminuir, ficaria menos 540 calorias por grama. Você vai retirar 540 calorias. E o calor latente de solidificação ficaria menos 80 calorias por grama. É só você retirar essas 80 calorias da água, que você tem aí cada grama transformada em gelo novamente. Beleza? Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Ficou claro aí o que é calor latente, gente?
Ficou sim, professor. Beleza? Joia. E a fórmula? Ficou. Todo mundo entendeu a fórmula? Calor latente vai ser quantidade de calor por unidade de massa. Então, invertendo a fórmula, Q é igual a M vezes L. Quantidade de calor é massa vezes calor latente. Tá? Qual vai ser a unidade? A unidade vai ser calorias por grama, tá? Porque o calor latente vai ser quantidade de calor dividido por massa. Então, 80 calorias por grama é a unidade de calor latente. 540 calorias por grama. 540 calorias por grama é a unidade de calor latente, tá? Que é a quantidade de calor por unidade de massa. Beleza? Bom, significado do calor latente. Então, se você quiser saber, por exemplo, quantas calorias são necessárias para derreter, para fundir 200 gramas de alumínio, o que você vai fazer? Q é igual a M vezes L. Então, você precisa saber a quantidade de calor latente do alumínio. Aí você tem aqui a tabela, ó. Alumínio, calor latente de fusão, 94 calorias por grama. Se a massa é de 200, você vai pegar Q é igual a 200 vezes 94, que dá 18.800 calorias ou 18,8 quilocalorias. Significa dizer que se você fornecer 18.800 calorias para uma amostra com 200 gramas de alumínio, essa amostra vai derreter totalmente. Tá? E você está calculando a quantidade de calor em cima do calor latente de fusão do alumínio. Certo? Bom, para finalizar aí essa aula de hoje, a gente vai ver na sequência, na aula de amanhã, a gente vai falar de curva de aquecimento e curva de resfriamento. São gráficos em que nós temos as duas formas de calor representadas ao mesmo tempo, tá? Então, você vai ter em um único gráfico calor específico, calor latente, para determinadas transformações e mudanças de temperaturas da substância. E aí, quando você está fornecendo calor, você traça uma curva de aquecimento. Quando você está retirando o calor da substância, você traça uma curva de resfriamento. A curva de aquecimento, ela tem tanto o calor específico, que é o sensível, e o calor latente, tá? Então, só antes de finalizar aqui, que nosso tempo está acabando, você tem aqui um gráfico de temperatura versus quantidade de calor, que é o padrão. Imagine aqui que fosse a água. Água a menos 20 graus, você tem gelo. Como eu disse para vocês, fornecer calor, o que vai acontecer? A temperatura do gelo vai subir, ó. Subir de menos 20 para 0 grau. Temperatura do gelo subiu, eu tenho calor o quê? Específico, tá? Delta Q é igual a MC delta T. Só que quando atingiu 0 grau, a temperatura permaneceu constante. Por que ela vai permanecer constante? Porque o gelo tem que derreter. E enquanto o gelo derrete, a temperatura não muda. Aí nós temos o quê? Calor latente, delta Q é igual a mL. Depois que o gelo derreteu, a temperatura da água sobe, você tem novamente calor específico, até atingir mais ou menos 100 graus, mais ou menos não, desculpa, exatamente 100 graus, que é o ponto de fusão, novamente calor latente, sem mudar a temperatura, e só depois que a temperatura do gás vai subir. Tá certo? Mas isso nós veremos na aula de amanhã, porque nós temos menos de um minuto, nossa aula vai encerrar, tá bom? E aí amanhã a gente continua esse conteúdo, beleza? Meus queridos, obrigado pela participação de vocês. Bom restante de aula aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E nessa semana a gente vai passar uma atividade para a gente corrigir e esclarecer mais esse conteúdo aí. Beleza? Podem ir pegando também o conteúdo do módulo e fazendo, viu? Um abraço. Bom restante de aula aí. Tchau, professor. Fica com Deus. Tchau, vocês também. Professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom dia, queridos. Fiquem com Deus também. Um abração. Tchau, tchau.